injusta. Ele sofreu dois julgamentos marcados, né, por um viés partidarizado de setores da justiça. Em primeiro lugar, Sérgio Moro em Curitiba e esses 3 juízes que julgaram no TRF. E eu prefiro hoje ficar com a frase do ex-ministro do Supremo, Sepúlveda Pertence, que define de maneira sintética muito correta que provavelmente depois de Getúlio Vargas, ou até mais do que Getúlio Vargas, o presidente Lula sofre uma das maiores perseguições políticas da história do nosso país. É isso que está em curso, né? O Brasil vive uma crise institucional gravíssima, Lula não cometeu crime, portanto Lula não poderia ser condenado, foi condenado em primeira e segunda instância, de forma ilegal, ilegítima e injusta, e nós vamos recorrer a todas as alternativas que tivermos para garantir aquilo que é o essencial. Os milhões de brasileiros que, como eu, querem votar em Lula para presidente, e são a maioria do país, podem ter a tranquilidade que votarão em Lula no dia 7 de outubro. Lula é candidato a presidente da República e será candidato no dia 7 de outubro. Vai intensificar os processos de pré-campanha, vai fazer a sua campanha, e este sim será um grande julgamento justo para Lula. Os adversários de Lula poderiam e deveriam apresentar candidaturas, fazer propostas, constituir programas e tentar mostrar para a maioria do povo brasileiro, coisa que não conseguiram nas últimas 4 eleições, porque Lula ganhou 2 vezes e Dilma ganhou 2 vezes, e aí o Brasil foi jogado nesta crise absurda que nós estamos vivendo, que foi desencadeada por este golpe institucional. Um golpe que se constituiu com uma maioria parlamentar, com setores do judiciário, do aparato judicial, setores, eu insisto com esta frase, não estou aqui generalizando, e também setores midiáticos e do poder econômico brasileiro que não se conformavam com a continuidade daquele projeto de mudanças que vinha sendo implementado no Brasil. Sempre gosto, se tu me permite, incluir uma frase. Nós não estamos dizendo, por óbvio, que não ocorreram casos graves de corrupção na Petrobras. Esses casos graves de corrupção estão sendo investigados, julgados, levando a condenações, e obviamente nós aplaudimos tudo isso. A questão central é que o juiz Sérgio Moro e os 3 juízes do TRF4 querem pegar este ambiente onde se descobriram casos graves de corrupção, como aconteceram em outros governos, em outros períodos da história do Brasil, e querem dizer que o Lula é culpado por esses casos. E o Lula, na verdade, sempre apoiou as investigações sobre todos esses casos, e aí inventaram uma prova que seria a propriedade de um apartamento triplex. Ora, se a narrativa deles fosse uma narrativa crível, imagine o Lula, presidente da República há 8 anos, elegeu e contribuiu com a eleição da sua sucessora e, portanto, tinha influência sobre o governo. E aí o resultado deste processo de corrupção que estaria sendo investigado é que o Lula teria recebido um triplex, onde ele nunca dormiu, onde ele nunca teve propriedade, onde ele não tem uma escritura, onde não se apresenta, podia ser uma escritura no nome da... Ou seja, é ridícula esta prova. Não existe uma prova contra Lula porque não tem o crime de corrupção de Lula. Tem um caso grave de corrupção na Petrobras, que aliás envolveu pessoas como Eduardo Cunha, como outros, que esse sim é a comprovação, malas de dinheiro, contas no exterior, na Suíça e assim por diante. Então é disso que se trata. Lula está sofrendo uma condenação judicial que é uma condenação política. E nós vamos resistir a tudo isto, com os milhões de pessoas que nos apoiam, apresentar todas as defesas judiciais que tenham que ser feitas, e a questão de prisão em segunda instância ou não, a decisão que foi tomada sobre o deputado não tem nada a ver com Lula. Aliás, esse deputado havia sido condenado por improbidade administrativa em 2004. Eu vou repetir para as pessoas terem uma noção. Ele havia sido condenado no TRF4 em 2004. E agora, ou seja, 12 anos depois, ou 14 anos depois, ele está tendo seu caso analisado e decidido pelo Supremo. Ali você vê também o nível de perseguição contra o Lula, que sem crime acelera um processo, os prazos que eram... E por que acelera o processo? Aí sim a coisa fica mais transparente ainda. Acelera o processo porque o processo ele tem um caráter partidário, eleitoral. Ele tem o caráter de romper com o pacto democrático no nosso país. O que está se tentando montar no Brasil com esta decisão acelerada para condenar Lula sem provas,
é uma eleição fraudada, uma eleição que não terá legitimidade perante o povo brasileiro. Porque eu tenho dito uma frase que eu vou repetir nessa entrevista aqui para vocês da TVT. Primeiro rasgaram 54 milhões de votos, quando caçaram indevidamente, sem crime, o mandato da presidenta Dilma. Agora querem caçar o direito de X milhões de brasileiros, que eu imagino que podem ser os 54 milhões e até mais do que os 54 milhões, que querem votar em Lula. Então esse é o jogo, infelizmente, da quebra da democracia brasileira, que vive a sua mais profunda crise destas últimas décadas e que nós precisamos resistir a isto. E uma parte fundamental da resistência é que Lula tem que ter o direito de ser candidato a presidente da República.